Meus amados e queridos irmãos, abençoados, eleitos do Senhor, irmão Fabiano Santana, seu irmão em Cristo, de antemão, antes de mais nada, eu quero mandar um alô aí para todos os meus inscritos no YouTube e para todos os irmãos também do Facebook. Você que ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreva no meu canal, né? O meu canal no YouTube está assim, Fabiano Santana, Pregador da Graça. Vai lá, se inscreve no nosso canal, pois nós estamos sempre gravando vídeo novo, estamos sempre pregando o Evangelho da Graça para a glória de Deus. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes. E nós estamos aqui para mais uma vez fazer uma live abençoada para nossas vidas. Meus irmãos, eu vou fazer uma breve oração. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a saber o versículo 17, assim: orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai dos Espíritos, Deus fiel, Deus justo, Deus verdadeiro, eu te peço, toma o primeiro lugar, toma a primazia aqui nessa live. Ó Deus, eu te peço, meu eterno, me usa uma vez mais na tua palavra. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor concede a nós, pobres mortais, usarmos e pregarmos uma porção do Evangelho da tua palavra. E eu te peço, ó Pai, me usa conforme a tua vontade. Pai, eu oro também neste momento pelas vidas que estão nos hospitais com câncer, com diabetes, com HIV, com coronavírus, com outras doenças incuráveis. Pai dos Espíritos, eu te peço, cura essas pessoas segundo a tua vontade. Pai, eu oro também por essa mãe de família, por esse pai de família, que não tem o que comer em casa, supre as suas necessidades, levanta alguém para ajudar, abre a porta para esse irmão, para essa irmã, segundo a tua vontade. Pai, também eu oro neste momento por esse irmão, por essa irmã que se encontra com depressão, enfermo, enferma. Cura essas pessoas segundo a tua vontade, ó Pai dos Espíritos. Ó Deus, eu sei que eu não sei orar como convém orar, pois o apóstolo Paulo, depois que voltou do terceiro céu, do paraíso, ele disse em Romanos capítulo 8, versículo 27, que nós não sabemos orar como convém orar, mas o Espírito Santo, ele ora por nós, ele intercede por nós com gemido inexprimíveis. Ó Deus, eu oro também nesse momento por esse homem, por essa mulher que está pensando em cometer o suicídio, e eu te peço, toma essas pessoas, ó Pai, nas tuas mãos, dá livramento de morte para essas pessoas, tenha misericórdia, faz essas pessoas entenderem o seu amor por eles, para a glória de Deus Pai. Pai dos Espíritos, eu te louvo, eu te exalto, eu engrandeço o teu nome, pois acima de ti só está a tua coroa de glória. Pai dos Espíritos, empurra um pouco mais essa espada do Espírito do Evangelho no coração dos irmãos, dos ouvintes que vão ouvir essa mensagem. Fala conosco, eu te peço, me usa pela tua graça. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu vou ler aqui um texto da palavra de Deus. Glórias a Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, aos judeus de origem judaica, né? O apóstolo Paulo, ele pregando para os judeus de origem judaica, para os hebreus, ele disse algo muito interessante em Hebreus, no capítulo de número 9,
e o versículo de número 24, Hebreus capítulo 9, versículo 24, 25 e 26, eu vou ler, diz assim: Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. 25. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes. O que, Paulo? Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez, ele se manifestou quantas vezes? Uma vez se manifestou para destruir, aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Eu vou ler mais uma vez o versículo de número 25 e 26. Diz assim: Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele pegou o pergaminho que era oriundo de pele de cabra ou pele de carneiro, e Paulo escreveu sua carta entre os anos 62 a 65, provavelmente, no que se pode prover depois de Cristo, para os hebreus. O nome já recebe o nome de Hebreus, todos nós sabemos de qual é salteado que Hebreus quer dizer judeus de origem judaica. Hebreus, todos nós sabemos que são judeus de origem judaica, israelita. E entre os anos 62 a 65, provavelmente, no que se pode prover depois de Cristo, Paulo escreveu sua carta para os hebreus. Esses hebreus, outrora, antigamente, eram do judaísmo. Eles faziam parte da religião judaica. E uma vez que eles faziam parte da religião judaica, eles abandonaram a religião judaica para se reunirem em uma casa ao nome do Cristo ressuscitado e para viver o evangelho da graça que Paulo pregava. E agora Paulo escreve essa carta para os irmãos, para fortalecer os irmãos na fé, para passar informação das insondáveis revelações da graça que Paulo recebeu do Cristo ressuscitado em espírito, no primeiro andar de cima, lá no terceiro céu, no paraíso. E agora Paulo olha para os irmãos hebreus, judeus de origem judaica, e diz no capítulo 9, versículo 24 assim: Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. 25. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Então Paulo estava dizendo para os hebreus que Cristo ele se manifestou uma só vez. E ele se manifestou uma só vez. E ele fez só um sacrifício, um único sacrifício. Ele se manifestou uma só vez e fez um único sacrifício, morrendo na cruz do Calvário. E ele se manifestou não como sumo sacerdote oriundos da tribo de Levi e da linhagem da ordem de Arão, que oferecia sacrifício de animais diversas vezes ou repetidas vezes.
Cristo se ofereceu uma só vez. Ele fez o último sacrifício, o único sacrifício, morrendo na cruz do Calvário. E ele se manifestou não para se manifestar várias vezes. Ele se manifestou e ofereceu sacrifício dando sua vida na cruz, não para se oferecer várias vezes. Ele se ofereceu uma só vez, porque na lei de Moisés, os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da linhagem de Arão, da ordem de Arão, eles ofereciam sacrifício de bezerra, de bezerro, de novio, de bode, de cordeiro, de pombo, de pomba. Esses sacrifícios que eles ofereciam, segundo a lei, não tiravam, não removia, não apagava, não destruía o pecado dos hebreus, o pecado dos judeus, do povo de Israel. Mas esses sacrifícios que eles ofereciam repetidas vezes, cobria o pecado, tapava o pecado. As expiações que os sacerdotes, segundo a lei, ofereciam, cobriam o pecado, mas não tirava o pecado, não removia o pecado. E esses sacrifícios, eles tinham que fazer repetidas vezes, mais de uma vez. Eles tinham que oferecer os mesmos sacrifícios diversas vezes. Paulo volta do terceiro céu do paraíso e diz que Cristo, ele se manifestou uma só vez e ele se ofereceu na cruz do Calvário uma só vez. Ele se ofereceu quantas vezes? Uma só vez. E ele se ofereceu não como sumo sacerdote que de ano em ano entrava no lugar santo dos santos, com sangue alheio, porque dentro do templo de Jerusalém existia 3 lugares. Primeiro lugar, o lugar santo. Segundo lugar, o lugar santíssimo. E o terceiro lugar era o lugar santo dos santos. No lugar santo, no lugar santíssimo, os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da linhagem de Arão, da ordem de Arão, ofereciam dons, ofereciam sacrifício repetidas vezes. E eles poderiam oferecer sacrifício de animais diversas vezes, mas no lugar por nome Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, que poderia entrar com sangue alheio. Ele tinha que entrar com animal na mão, com bode, ou com cordeiro, ou com a bezerra, ou bezerro, e ele lá no lugar por nome Santo dos Santos tinha que imolar o animal, sacrificar o animal e aspergir o sangue do animal sobre a arca. Então, o sumo sacerdote, ele tinha que entrar de ano em ano no lugar santo, mas Cristo só fez um único sacrifício. O sumo sacerdote tinha que repetir aqueles mesmos sacrifícios que não mudava nada, que não aniquilava, que não destruía o pecado dos judeus por nome de transgressão da lei de Moisés. Ele tinha que oferecer repetidas vezes os mesmos sacrifícios. Mas em Hebreus, no capítulo de número 9, versículo 25, Paulo falando acerca de Cristo, Paulo disse: nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Por quê? Porque o sumo sacerdote anualmente, uma vez por ano, entrava no lugar santo do santo. Eu disse que anualmente, uma vez por ano, ele entrava no lugar por nome Santo do Santo para oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, pois a lei de Moisés constituiu como sacerdote a homens pecadores, pois também eles tinham pecado e eles eram pecadores também. Então o sumo sacerdote tinha que oferecer expiação, oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Aí no versículo 26, Paulo vem e diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então Paulo estava dizendo que Cristo se manifestou uma só vez.
Como eu disse para os irmãos, os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da linhagem de Arão ofereciam dons, ofereciam sacrifícios que não tiravam o pecado do povo de Israel, que não destruíam o pecado, que não removiam o pecado, tapava o pecado, cobria o pecado, e o povo de Israel continuava debaixo da ira de Deus. Só que Cristo se ofereceu uma única vez na cruz do Calvário. E uma única vez que ele se ofereceu na cruz do Calvário, ele com seu sacrifício na cruz, ele não cobriu o pecado, ele não tapou o pecado, mas pelo contrário, com seu sacrifício na cruz, ele destruiu, ele removeu, ele aniquilou para sempre o pecado. E que pecado é esse que Cristo aniquilou para sempre com seu sacrifício na cruz do Calvário, com a sua morte na cruz? Esse pecado foi o pecado do povo de Israel, os pecados dos judeus por nome transgressão da lei de Moisés. Pois todo judeu de origem judaica que quebrava um dos mandamentos da lei de Moisés era considerado pecador. Era considerado pecador e morria por boca de 2 ou 3 testemunhas, como Paulo disse aos Hebreus, no capítulo de número 10, eu vou ler aqui. Olha o que Paulo disse em Hebreus, capítulo 10, versículo de número 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então, quando um judeu de origem judaica quebrantava uma das ordenanças da lei de Moisés, um dos mandamentos da lei de Moisés, aquele judeu morria sem misericórdia. Aquele judeu era morto, apedrejado até a morte. Ele morria sem misericórdia por boca de 2 ou 3 testemunhas. Então, os sacrifícios que os sacerdotes ofereciam segundo a lei não tirava pecado, não removia o pecado, transgressão da lei dos judeus, do povo de Israel, não aniquilava o pecado, não destruía o pecado. Mas Paulo, depois que voltou do paraíso do terceiro céu, pregando aos hebreus, ele disse em Hebreus capítulo 9, versículo 26, que Cristo se ofereceu na cruz uma só vez e pelo sacrifício de si mesmo, ele aniquilou, ele removeu, ele destruiu o pecado. Então, o pecado não existe mais, porque o pecado era a transgressão da lei de Moisés. Você não é pecador, porque o pecado não existe, o pecado foi morto na cruz, porque Cristo, através do seu sacrifício este dando a sua vida na cruz do Calvário, ele destruiu, ele removeu, ele aniquilou pelo sacrifício de si mesmo na cruz, o pecado por nome e transgressão da lei. Então o pecado não existe mais, porque Cristo com seu sacrifício na cruz, ele destruiu o pecado, ele removeu o pecado, ele aniquilou o pecado. Só que os intitulados pastores do Brasil, eles pegaram o pecado original do povo de Israel por nome e transgressão da lei e aplicaram nas costas dos brasileiros, aplicaram nas costas dos gentios, e eles te apresentam como pecador, eles te apresentam e dizem, quando você comete uma falha, que você está em pecado, mas o pecado era a transgressão da lei de Moisés, e esse pecado, por nome transgressão da lei de Moisés, Paulo, depois que voltou do paraíso, disse que Cristo removeu, Cristo destruiu, aniquilou, com a sua morte na cruz do Calvário. Se ele destruiu, está destruído. Se ele aniquilou, está aniquilado. O pecado não existe mais. Então, o pecado, ele não existe mais. Entendeu? Mas, irmão Fabiano Santana, eu tenho 20 anos no sistema religioso, tenho 50 anos no sistema religioso. O meu intitulado pastor sempre me disse que tomar cerveja é pecado, se prostituir é pecado, roubar é pecado, adulterar é pecado, mentir é pecado, cobiçar a mulher do próximo é pecado. Pois é, você foi enganado,
Você foi manipulado dentro do sistema religioso, porque os intitulados pastores do Brasil, eles pegaram o pecado original do povo de Israel e jogaram nas costas dos brasileiros, jogaram nas costas dos gentios, porque quem era pecador eram os judeus de origem judaica, porque eles não conseguiam ser fiéis às ordenanças da lei de Moisés. Como eles não conseguiam ser fiéis às ordenanças da lei de Moisés, eles eram apontados como pecador. E você entra dentro de um templo religioso e quando você chega lá, o intitulado pastor aponta o dedo para ti e fala: você tomou uma cerveja ontem, você é pecador e você vai para o suposto inferno. Você praticou ontem uma obra da carne, você é pecador e você vai para o suposto inferno. Mas o Evangelho diz que o pecado não existe mais, porque Cristo, com seu sacrifício na cruz do Calvário, ele aniquilou para sempre o pecado. Então, meus queridos e amados irmãos, o pecado não existe mais. Mas, irmão Fabiano, quando alguém trai a esposa, quando alguém se prostitui, quando alguém rouba, mente, quando alguém mata, essa pessoa não está pecando? Não, essa pessoa não está pecando. Por quê, irmão Fabiano? Porque pecador eram os judeus, porque eles não conseguiam cumprir a lei de Moisés, por isso que eles eram considerados pecadores. Mas essas pessoas que hoje, às vezes, traz seu marido, traz sua esposa, ou toma cerveja, ou se prostitui, ou rouba, ou adultera, eles não estão pecando. Por que não estão pecando? Porque, primeiro, nós somos gentios de origem gentílica. Nós nunca estivemos debaixo da lei de Moisés. Quem vivia debaixo da lei de Moisés era Israel. Quem vivia debaixo da lei de Moisés eram os judeus de origem judaica. Nós, gentios, nunca estivemos debaixo da lei, porque a lei não foi feita para os gentios. A lei foi feita para os judeus de origem judaica, para o povo de Israel. Os gentios já nasceram pós-cruz, após o sacrifício de Cristo no madeiro, na cruz do Calvário, debaixo da graça, salvo, perfeito em Cristo, batizado, justificado, feito nova criatura, tudo isso através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, os judeus eram pecadores porque eles não conseguiam ser fiéis aos mandamentos, às ordenanças da lei de Moisés. E o pecado dos judeus era a transgressão da lei. E esse pecado, por nome de transgressão da lei, Cristo aniquilou pelo seu próprio sacrifício na cruz do Calvário. Mas, irmão Fabiano, quando a pessoa se prostitui não é pecado? Não. Quando a pessoa se prostitui, simplesmente isso é uma obra da carne. Isso não é pecado, porque pecado era a transgressão da lei. E você não nasceu debaixo da lei de Moisés e nunca esteve debaixo da lei. Quando a pessoa rouba, quando a pessoa mente, adultera, simplesmente ele está praticando uma obra da carne. Ele está praticando uma obra da carne. Não é pecado, porque o pecado morreu, o pecado foi aniquilado, o pecado foi destruído. Então você não é pecador. Entendeu? Não é pecado, é uma obra da carne. Olha o que está escrito em Romanos, no capítulo de número 5. O apóstolo Paulo disse aqui algo muito interessante. A igreja de Cristo via das pessoas que se reuniam na cidade de Roma. Paulo disse aqui em Romanos, no capítulo 5, e o versículo de número 13. Romanos, capítulo de número 5, versículo 13, Paulo disse assim: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Está vendo aí? O apóstolo Paulo disse que até a lei de Moisés o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, enquanto existia a lei de Moisés, o pecado por nome e transgressão da lei ainda estava no mundo, por causa da lei de Moisés que estava em vigor.
Mas como a lei de Moisés foi abolida, foi removida, foi aniquilada com a morte de Cristo na cruz do Calvário, não havendo lei, disse Paulo aos Romanos, que o pecado não é imputado. Então, o pecado só existia enquanto a lei de Moisés existia. Uma vez que a lei de Moisés foi abolida, foi removida, o pecado também foi abolido, foi aniquilado, foi removido. Romanos capítulo 5, versículo 12, versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, o pecado não é imputado não havendo lei. Então, nós gentios já nascemos debaixo da graça. Nós não estamos debaixo da lei e nunca estivemos debaixo da lei de Moisés. O pecado não é imputado não havendo lei. Você está entendendo? Então, o erro dos gentios hoje recebe o nome de obras da carne, mas não é o pecado original dos judeus, por nome transgressão da lei. O apóstolo João, pregando para os judeus de origem judaica, na primeira epístola de João, no capítulo de número 3, capítulo 3, 1 João, capítulo de número 2, capítulo 3, versículo 5. O apóstolo João era judeu de origem judaica. Vale dizer, vale salientar, vale dizer, vale verbalizar que João aqui estava pregando e os ouvintes dele aqui não eram os gentios. Os ouvintes de João aqui eram os judeus de origem judaica, porque ele escreveu essa carta aqui para os judeus. Os ouvintes de João aqui não eram gentios, eram os judeus. Então o apóstolo João, na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo de número 3 e 4, João disse assim, eu vou ler para você. Primeira epístola, João capítulo 3, versículo 3 e 4. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Versículo 4. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 1 João capítulo 3, versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Nele quem? Em Jesus Cristo. Então João está dizendo para os judeus de origem judaica que Cristo se manifestou para tirar os seus pecados. E qual eram os pecados dos judeus? A transgressão da lei de Moisés. Cristo não se manifestou para tirar os pecados dos gentios, pois os gentios nunca foram pecadores. E Deus também, quando olha para nós, Deus não nos vê em pecado. Deus não te vê em pecado. Porque o pecado era a transgressão da lei de Moisés, irmão Valdeci. Pecado era a transgressão da lei de Moisés. Deus, ele é espírito. E como Deus é espírito, disse Paulo pregando aos Hebreus, em Hebreus capítulo 12, versículo 9, que ele é o Pai dos espíritos. Então, quando Deus olha para nós, Deus olha para o nosso espírito. E o nosso espírito, ele é perfeito diante do Pai. Deus, quando olha para mim e para o Senhor, ele não nos vê em pecado, porque o pecado era a transgressão da lei de Moisés. E João, agora escrevendo sua missiva, sua carta para os judeus de origem judaica, em 1 Epístola de João, capítulo 3, versículo 5, ele disse: E bem sabeis
que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Ou seja, em Cristo, em Jesus de Nazaré, não havia pecado. E não há pecado porque ele é santo. E ele se manifestou para tirar os pecados dos judeus por nome e transgressão da lei. Então o pecado, ele não existe mais. Irmão Fabiano Santana, então, o que é que existe? O que existe são as obras da carne. O que existe é o que Paulo pregando aos galateiros, aos gauleses, aos irmãos da Galácia do Sul. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse em Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 19. Olha o que Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Prostituição não é pombagira, não é pombagira sete saia, não é, Maria Padilha. Prostituição não é o Exu Miranda, como alguns intitulados pastores chamam nos seus tempos religiosos. Não é Satanás. Paulo, quando voltou no terceiro céu, ele trouxe essa informação para os galateiros, para os gauleses, para os irmãos da Galácia do Sul, e disse que prostituição é uma obra da carne. Não é pecado, porque o pecado era a transgressão da lei de Moisés. E Paulo era pregador dos gentios, apóstolo da incircuncisão, e ele foi feito por Cristo como embaixador de Cristo, como ele disse lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, porque eu fui posto como embaixador de Cristo. Eu também fui feito por Cristo apóstolo dos gentios e pregador dos gentios. Então, a palavra gentil no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno recebe o nome de estrangeiro. Todo aquele que é estrangeiro é gentil. Todo aquele que não tem sangue judeu, que não é de Israel, é gentil. Então, o evangelho para a igreja gentílica está nas cartas paulinas, nas cartas do apóstolo Paulo, que vai de Romanos a Hebreus. E Paulo, depois que volta do terceiro céu, pregando para os irmãos que se reuniam em uma casa na Galácia do Sul, ele disse em Gálatas capítulo 5, versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Então, prostituição não é o que os intitulados pastores aí ensinam dentro dos seus templos religiosos, que é pombagira, que é Maria Padilha. Não é. É simplesmente uma obra da carne. Aí Paulo continuou dizendo, impureza não é demônio, é obra da carne. Lascívia não é pombagira, é obra da carne. Versículo 20, idolatria. Idolatria não é o Exu, é uma obra da carne. Feitiçarias, feitiçaria não é demônio, não é Exu, não é tranca-rua, é uma obra da carne. Porque os religiosos, eles não têm paz, eles têm medo de feitiço, de macumbeiro, de macumbeira, de macumba e de macumbeira. Mas feitiçaria, depois que Paulo voltou do terceiro céu, usado pelo Espírito Santo, ele disse que feitiçaria é uma obra da carne, não tem poder nenhum. Irmão Fabiano, se alguém fizer macumba para mim, pega? Não, porque feitiçaria é uma obra da carne. Mas, irmão Fabiano, se alguém pegar uma imagem de Zé Pilintra ou da tal pombagira, colocar lá bala, colocar farofa e cachaça e fizer um trabalho com rosa vermelha para o meu casamento ser destruído, pega em mim? Não, porque Paulo pregando na igreja que se reunia na cidade de Corinto, cuja capital era a Grécia, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 8 e diante, que o ídolo em si nada é. Então o ídolo é um simples ídolo. O ídolo não tem poder nenhum. Por quê? Porque aquele ídolo tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. E feitiçaria não é o Exu Miranda. Feitiçaria é uma obra da carne. Aí Paulo continuou dizendo, inimizades
porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedices, aí ó, bebedices, não é Zé Pilantra, não é Zé Pilintra como a religião inventou. Paulo disse que bebedices é obra da carne. Você já reparou, irmão Valdeci, que quando o religioso vê um cara na porta de um bar tomando cerveja, eles olham logo o coiar julgatório, né? Eles olham logo o coiar de julgatório, ele julga a pessoa e fala, ali tá cheio de demônio, ali é o Zé Pilantra, ali é Zé Pilintra, pelo simples fato do cara tá tomando uma cerveja, uma 51, ou seja lá o que for, eles julgam logo. Ali não vai para o céu, porque ali está com o espírito de Zé Pilintra. Mas Paulo disse, depois que voltou do terceiro céu, que bebedice não é espírito de Zé Pilintra. Bebedice é simplesmente uma obra da carne. Aí Paulo continuou dizendo, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pode parar isso aqui. Paulo disse para os irmãos da Galácia do Sul que aquelas pessoas que estavam se reunindo no nome do Cristo ressuscitado em uma casa na Galácia do Sul, que estavam praticando essas obras da carne como prostituição, adultério, dissensões e etc. Aquelas pessoas não iam herdar o reino de Deus. Mas esse reino de Deus que Paulo estava falando não é o céu. Porque o reino de Deus aqui, no que Paulo estava falando, não tem nada a ver com o céu. O reino de Deus aqui, Paulo estava dizendo para eles que eles cometendo essas obras da carne, eles desagradam a Deus e eles não vão herdar aquilo que Cristo tem para nós, aquilo que Cristo conquistou para nós com a sua morte na cruz do Calvário. Paulo estava dizendo que eles não iam viver em perfeita vitória, que eles não iam herdar o reino de Deus, viver tranquilo, confiante, seguros e sem temor do mal e viver em perfeita vitória. Eles iam viver um cristão salvo, porque salvação não se perde, porém um cristão disciplinados por Deus, porque eles estavam cometendo essas obras da carne. E essas obras da carne têm consequência. Paulo disse em Gálatas capítulo 6, versículo 7 o seguinte, não erreis, Deus não deixa se escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também lhe ceifará. Aquele que semear na carne, da carne colherá destruição. E aquele que semear no Espírito ceifará a vida eterna. Então, o homem, ele colhe aquilo que ele planta. O homem colhe aquilo que ele planta. Adulterou, traiu a esposa, você continua salvo, porque salvação não se perde. Da mão do Pai ninguém te arrebata. Disse Paulo depois que voltou no terceiro céu, em Romanos capítulo 8, versículo 35, que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A fome, a peste, a espada, a tribulação, os anjos, a morte, o porvir, os poderes, principado, potestade. Versículo 38, Paulo disse, pois eu estou certo, estou convicto de que nem a morte, nem a altura, nem vida, nem porvir, nem domínio, nem poder, nem principado, nem potestade, nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está inseparável do Pai. Nada te arrebata da mão do Pai, mas você vive um cristão salvo, porém disciplinado por Deus. Você não herda o reino de Deus. Você não vive em perfeita vitória. Você não reina em vida e em perfeita vitória diante do Pai. Porque você está nas obras da carne. Entende?
Olha o que Jesus de Nazaré disse nos dias de sua carne, no livro histórico de Marcos, no capítulo de número 7, porque quando eu fazia parte do sistema religioso, quando o irmão traía a esposa, o intitulado pastor logo dizia, ele tem que participar de um culto de libertação. De um culto de libertação que nunca liberta, que nunca libertava. Por que o irmão tinha que participar de um culto de libertação? Porque o irmão traiu a esposa, ele está em pecado de adultério e ele está com o espírito de pombagira. Mas Paulo, depois que voltou no terceiro céu, ele trouxe a revelação do Cristo ressuscitado. Ele disse que adultério é uma obra da carne, não é pombagira, não é demônio, é simplesmente uma obra da carne. Agora, o salvo fica impune? Não. O pai disciplina, o pai corrige e o pai açoita, mas não é pecado, não é o Exu Miranda, é uma obra da carne. Olha o que Jesus disse aqui em Marcos capítulo 7 e o versículo de número 18. Livro histórico de Marcos capítulo 7, versículo 18, 19, 20. Diz assim: E ele disse-lhe, assim também vós estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? 19. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. 20. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. É do Exu? Não. É do Satanás? Não. É da pombagira? Também não. Jesus disse assim, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. E agora Jesus vai mostrar quais são os maus pensamentos. Aí ele diz, os adultérios. O adultério está guardadinho dentro do coração do homem. Está lá dentro, guardadinho, é carne ativada. É carne ativada, não é pombagira, não é Satanás. Os adultérios, as prostituições, os homicídios. 22. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. 23. Todos estes males procedem de dentro do Exu Miranda. Não. Procede de dentro do Zé Pilantra. Também não. Procede de dentro. Da onde, irmãos? Do coração do homem. E contaminam o homem. Então, meus amados, adultério não é pombagira, é uma obra da carne. Jesus disse que os maus pensamentos procedem de dentro do coração do homem, está lá guardadinho. E aí ele mostrou aqui quais são os maus pensamentos, os adultérios, as prostituição, os homicídios, a avareza, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Eu já vi religioso falar assim, fulano tem inveja de mim, ele está cheio de demônio. Mas Jesus disse que inveja é obra da carne, sai de dentro do coração do homem. Está guardado no coração dos homens. Inveja é uma obra da carne. E Paulo também disse, usado pelo Espírito Santo, depois que voltou no terceiro céu e recebeu as insondáveis revelações da graça do Cristo ressuscitado, em Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante, que inveja é uma obra da carne, não é demônio. E com essas falácias dos religiosos, eles separam diversas pessoas deles, familiares,
amigos, amigas, porque tudo para um religioso é o tal Satanás. Tudo para o religioso é o tal diabo. E para tirar o diabo, eles dizem, nós temos que fazer uma campanha. Para tirar o demônio da inveja, temos que participar de campanha. E com essas falácias, os religiosos, irmã Vanilda Lima, eles dão autoridade, eles dão poder para os intitulados pastores do Brasil. Porque o que dá mais poder para esses intitulados pastores do Brasil é quando o religioso diz: fulano tem inveja de mim, tá tudo dando errado na minha vida, aquela pessoa tá cheia de demônio, eu tenho que fazer uma campanha e pedir a mão do meu pastor, né, que eles chamam de pastor, do intitulado pastor, e pedir o pastor para ele colocar a mão na minha cabeça e orar por mim. Mas Paulo, depois que voltou do terceiro céu, ele disse que isso é uma obra da carne, não é demônio. É simplesmente uma obra da carne. Olha o que Paulo disse pregando para os irmãos que se reuniam em uma casa na cidade de Colossos. Paulo pregando, usado pelo Espírito Santo, ele disse algo muito interessante aqui em Colossenses, no capítulo de número 3 e o versículo de número 5. Colossenses capítulo 3, versículo de número 5. Olha o que o pregador da incircuncisão disse. Amém, irmã Vanilda Lima. Vamos fazer correr essa palavra, meu irmão. É verdade, minha irmã. Compartilhe essa mensagem aí para que chegue nos irmãos, nas irmãs aí, né? Que são nossos irmãos, né? São nossos irmãos, mas estão ainda nesse ano aí, nesses cativeiros espirituais, chamada erradamente de igrejas evangélicas, né? De templo de Deus, de casa de Deus. E esses irmãos precisam ouvir essa mensagem, essa palavra, para que sejam salvos no entendimento, salvos na mente, e para que sejam libertos do sistema religioso, né? Que esse sistema tem escravizado vidas, destruído casamento, separado grandes amigos, né? Separado pai de filho, porque tudo por religioso é o tal Satanás, é o demônio, é a pombagira, e não é. O apóstolo Paulo disse que isso aí é obra da carne. Então, nos ajuda aí, vamos compartilhar essa live para fazer essa mensagem correr, para que vários irmãos sejam libertos desse sistema, em nome de Cristo, o ressuscitado. Colossenses capítulo 3, versículo de número 5, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse assim: mortificais, pois, é para fazer o quê? Mortificais, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí Paulo agora vai mostrar a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo disse que isso aqui é obra da carne. E ele mandou os Colossos, os irmãos que se reuniam em uma casa na cidade de Colossos, fazer morrer, né, mortificar os membros que estavam sobre a terra. Aí ele mostrou a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Aí no versículo 6 Paulo disse: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quer dizer, Paulo disse que sobre os filhos da desobediência vem a ira do Pai. Sobre os filhos de Deus não vem ira, porque quando Deus corrige, açoita e disciplina seus filhos, ele faz isso porque ele ama, e ele faz isso com amor. Agora, sobre os filhos da perdição, da desobediência, diz que é por causa dessas coisas, dessas obras da carne, avareza, prostituição e idolatria, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre os filhos da desobediência
vem a ira do Pai. Mas sobre os filhos de Deus não vem ira, mas vem disciplina. Porque o Pai corrige e disciplina todos quanto ama e a todos quanto recebe por filho. Olha o que Paulo disse aqui em Hebreus, no capítulo de número 12, e o versículo de número 6. Hebreus capítulo 12, versículo 6, o apóstolo Paulo disse: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Ele faz o que, Paulo? Ele corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, se a pessoa é um predestinado para a salvação, se a pessoa é filho de Deus, sobre esse filho, quando ele comete a obras da carne, trai a esposa, prostituição, bebedice, se entrega às obras da carne, o Pai corrige, açoita e disciplina. E por que o Pai faz isso? Porque o Pai ama e porque é filho de Deus. Aí no versículo 7, Paulo disse: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem um pai não corrija? 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, existem muitas pessoas que dizem que estão na graça, que estão em graça, e tem muitos que traem a mulher. Tem muitos que se entregam às obras da carne, entra na bebedeira, vai para ambientes, para a porta de bar, toma um engradado de cerveja, cheira um pó, fuma um baseado, trai a esposa, tem uma vida mesmo entregue às paixões carnais e fala mesmo assim: Deus não tem nada a ver com a minha carne. Eu tenho um amante, eu tenho 2 mulheres, eu bebo, eu encho o pudim, eu encho a minha cara, mas Deus não tem nada a ver com a minha carne. Pelo contrário, a cada dia eu estou prosperando, a cada dia a minha empresa está crescendo, a cada dia eu estou comprando um carro novo, eu estou prosperando. Já dei até uma casa para uma das minhas amantes. E Deus não me corrige, não me disciplina. Aí Paulo volta do terceiro céu, olha para os israelitas, para os hebreus de origem judaica, para os judeus de origem judaica, para os hebreus e diz: mas se estáis sem disciplina, então não sois filho, sois então bastardo. Porque se a pessoa é filho de Deus, ele corrige, ele açoita e disciplina. Meus amados, se uma pessoa diz que está em graça e é filho de Deus, se ele trair a esposa, entrar em adultério, se ele entrar nas obras da carne, se ele é filho de Deus, uma hora ou outra o Pai vai disciplinar. Se ele é filho de Deus, uma hora ou outra Deus vai parar ele. Não tem para onde correr. Deus para, o Pai barra, acaba com a festa dele, porque ele é filho, porque todo filho o Pai corrige, açoita e disciplina. Mas se o camarada diz: não, eu estou em adultério, já tem mais de 10 anos, conheço a graça há mais de 10 anos, me prostituo, adultério, pinto e bordo, e a cada dia eu estou prosperando, Paulo disse: então não sois filho, sois então bastardo. Lógico que foi uma terminologia que Paulo usou naquela época, né? Porque hoje foi uma terminologia que Paulo usou nos seus dias, né? Porque hoje não existe mais filho bastardo diante do Criador, existe filhos da perdição e existe filhos da salvação, né? Então, meus amados e queridos irmãos, o nosso chamado em graça é para fazer morrer a nossa velha natureza a cada dia. O nosso chamado em graça, nós estamos convictos e certos que se nós fizermos o que é correto aos olhos do Pai,
Ele vai nos galardoar. Mas se a gente andar nas obras da carne, nos entregar às obras carnais, o Pai disciplina. É uma dor aqui, é uma dor ali, chega no médico, faz exame, o médico fala, você não tem nada. A pessoa volta para casa, é o pai batendo. Gosto ruim na boca, as coisas começam a dar errado, é o pai corrigindo, é o pai disciplinando, é o pai batendo, porque se é filho de papai, ele corrige, ele açoita e ele disciplina. E tem muita gente brincando com a graça de Deus. Tem muita gente aí que vive na prática da mentira em nome de graça. Tem muitas pessoas que depois que conheceu o Evangelho da Graça, conheceu a liberdade em Cristo, se entregaram à libertinagem. E o nosso chamado em graça é para a liberdade e não para a libertinagem. Foi o que Paulo disse pregando para os galateiros, para os gauleses no ano 49 depois de Cristo, a data da escrita, em Gálatas, no capítulo de número 5. Olha o que Paulo disse em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Paulo disse assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros pela caridade. Então, o cristão, ele não pode confundir liberdade com libertinagem. O nosso chamado em graça é para a liberdade. Certos convictos que nada da lei de Moisés foi para nós, porque nós somos gentios e nós nunca estivemos debaixo da lei de Moisés. Tudo da lei de Moisés foi para os judeus de origem judaica. Entende? E o nosso chamado em graça é para a liberdade e não para a libertinagem. E tem muita gente brincando com papai em nome de graça. Não, porque eu não consigo deixar de beber. E aí vai dando um mau exemplo, um péssimo testemunho. Porque aquelas pessoas que são do sistema religioso, quando olha para nós, a informação por aí que alguns religiosos têm é que a graça, é que na graça pode tudo. É que na graça marido trai mulher, mulher trai marido. Na graça pode tudo. E isso não é verdade, porque a graça que eu prego, a graça que vários irmãos aqui pela internet, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube pregam, é uma graça transformadora. Mas é uma graça que a gente sabe que se a gente fizer o que é certo, o Pai vai nos galardoar. Mas se a gente andar nas obras da carne, o Pai vem com disciplina. É uma graça educadora. Então, meus amados e queridos irmãos, o pecado não existe mais. O que existe são as obras da carne. E aqueles que praticam as obras da carne não herdam o reino de Deus, não vivem em perfeita vitória. É por isso que você vê muitos irmãos aí que diz que está em graça, endividados, casamentos acabados, não andam, não avançam. Cristo dentro do abençoado, no espírito do abençoado, Deus no espírito do abençoado. Ele diz que está em graça, mas a vida dele só anda de mal para pior. Os filhos não lhe respeitam. Claro, não dá exemplo. Vive uma libertinagem. E o nosso chamado não é para libertinagem, é para liberdade em Cristo. Nós temos que dar um bom exemplo para quando a gente fizer frente com o sistema, eles olhar para nós e falar, não, a graça que eles pregam